obsessão. Com a sua sabedoria, ele vai dizer: nem toda obsessão é obsessão, sendo que parte dela é apenas loucura, porque o cérebro, o sistema nervoso pode enfermar. Ele fala assim, ele usa o termo da época, loucura era o termo que era usado. Mas nem toda loucura é loucura, sendo que um número grande delas é apenas um fenômeno obsessivo. Daí existe o transtorno do indivíduo, no caso da depressão, que não é loucura, mas existe o transtorno da depressão do indivíduo e existe a obsessão. O difícil é separar. Na prática, às vezes acontece os dois. De maneira geral, acontece os dois. Por quê? Se eu fiquei deprimido e comecei a alimentar essa depressão, eu posso, se alimentar a depressão, atrair entidades que se aproveitam do meu estado de fragilidade para me causar mais angústia, mais desespero, as crises de depressão. Então, partiu de mim, psicologicamente, para gerar mais tarde a obsessão. Mas tem o contrário. Tem a obsessão que gera a depressão. Então tem uma coisa e outra. É difícil separar. É difícil saber onde começa um e onde termina outro. Daí porque, como nós falaremos mais tarde, o tratamento deve ser em mão dupla, deve ser os dois. Porque uma coisa não anula a outra. Então, a ideia de que há os dois lados. A depressão que gera a obsessão que gera a depressão, ou ambos. Porque em qualquer faixa que nós sintonizemos, há mentes equivalentes que sintonizam conosco. Nunca estamos sozinhos no universo. Diz o Espírito Filomeno de Miranda na obra Temas da Vida e da Morte. Mas eu tenho um termômetro às vezes, para notar de maneira mais clara uma obsessão em uma depressão. Qual é esse termômetro? Quando o paciente é muito irritante, quando ele irrita a família, quando ele é muito assim, que deixa todo mundo irritado, é um paciente obsidiado também, não é apenas deprimido, é obsidiado. Porque a intenção do obsessor que influencia ele é gerar irritação na família, para que alguém agrida ele, para que alguém expulse de casa, para que alguém entre com fumo, que o obsessor quer que o circo pegue fogo, como a gente diz nas expressões populares. Então, essa pessoa muito irritante, certamente é um paciente também obsidiado. Então, a ideia é que passa. Certa vez eu estava com uma pessoa conversando, a pessoa é portadora do transtorno bipolar, e eu falando a respeito da ideia dela também fazer um autoconhecimento, procurar matriz, e recomendei uma terapia que no outro modo nós vamos falar de maneira mais esmiuçada, que é, por exemplo, você olhar no espelho, procurar se olhar no espelho, procurar investigar qual é o gatilho que gera as manifestações da angústia, da depressão e da euforia, para que ela tenha um controle maior. Quanto mais se conhece, mais controle tem sobre si mesmo, mais discernimento tem sobre si, mais conhece as próprias reações. E eu falo para ela, ela disse: olha, eu até já li uns livros a esse respeito, já até li, já até tentei, mas você sabe que quando eu me olho no espelho e começo a me olhar muito, eu vejo outra face à frente da minha face. Naquele momento eu senti uma presença espiritual que me disse: é uma obsessão também. É a presença de um ser perverso que o azucrina, que está querendo levá-lo ao suicídio. Se temos alguém conhecido, o médium Divaldo Franco, certa vez falou que quando ele esteve aqui em Salvador, na juventude, tentando a vida aqui na capital, depois de sair de Feira de Santana, ele tentou emprego de professor. Ou melhor, depois ele foi professor primário, mas inicialmente ele foi para uma companhia de seguros e ficou trabalhando lá. Mas estávamos ali em 1945, final da Segunda Guerra Mundial. O empresário mais tarde chamou o dono da empresa e disse: olha, você é o mais novo, é o que tem o mais recente, é um ótimo trabalhador, mas vamos ter que demitir você e outros, porque estamos contendo a despesa. Esse período depois da guerra é um período difícil para nós e estamos contendo despesa. Infelizmente vamos ter que demitir. Divaldo disse: eu estava no começo da mediunidade, muito jovem, atordoado por conflitos da mediunidade, e aquilo foi uma dor muito grande, porque uma família pobre, em Feira de Santana, 13 irmãos, todos muito pobres, a ponto de passar fome, e aquilo me doeu muito. Eu era a esperança de meus pais de conseguir alguma coisa melhor do ponto de vista econômico para ajudá-los, e aquilo era uma derrota, era um fracasso total. Eu estava tão abatido que nem ouvi direito o resto dizer do que o chefe falava. Saí um tanto atordoado, e ao sair eu já senti uma coisa dizendo: você não merece viver na terra. A terra é um mundo ingrato, é um mundo de sofrimento. Você merece o reino dos céus. Venha para cá, venha para cá, acabe com tudo isso.
E de volta disso eu me sentia hipnotizado, envolvido. É difícil. O médium às vezes se sente tão envolvido numa onda que vai o contaminando de tal forma que ele pode até perder a consciência num processo de hipnose, de subjugação. E ele disse, o trabalho era, o local onde eu trabalhava, a sede era ali na Cidade Baixa. E eu então peguei o elevador na Lacerda, subi. E ao subir, aquela indução, jovens, você tem a oportunidade, não vai doer. Você vai despertar aqui, nós receberemos você. E aquilo foi envolvendo a angústia, ele estava deprimido, estava melancólico. Aquilo era a porta de acesso para a influência espiritual. E quando ele pegou o elevador da Lacerda, ele disse, eu fui subindo o elevador da Lacerda, foi me dando euforia. Uma euforia através daquela indução. A indução foi me dando aquela euforia, aquela exaltação de realmente. E quando cheguei, estava na moda, porque até suicídio tem moda. Teve uma época que era comer veneno de rato. Depois ele levou a sério. Hoje estamos aí na época das overdoses, dos atores, das pessoas famosas. Então, ele disse, eu cheguei ali na sacada do elevador Lacerda, eufórico, já não estava raciocinando. Então eu coloquei as mãos no parapeito para apoiar agora os pés, quando eu vi uma presença espiritual diante de mim, dizendo, louco, olha como eu estou. Era uma irmã dele que havia se suicidado em 1939. Estávamos em 1972 e ela parecia despedaçada ainda com os traumas do suicídio. Sou eu, Nair, sua irmã mais velha, olha como eu estou. Se você se suicidar, olha como você vai ficar louco. E Divaldo disse que teve uma espécie de náusea, o choque emocional, que ele desmaiou. Caiu para trás, naturalmente, porque se caísse para frente, caiu para trás. Quando acordou, um monte de gente de branco examinando ele disse, eu já estou no reino dos céus. O palavrão que o médico falou, ele percebeu que estava no inferno da terra mesmo. Deu logo um palavrão, reclamou, etc. Ele comentou que ia se suicidar, etc. Ele estava pensando, etc. O médico lhe deu um sermão e nunca mais ele pensou assim. Depois daquele sermão. Então há obsessão, mas a obsessão não é efeito, é causa. Não é causa, é efeito. A causa está em nós. Só há obsessão, diz Allan Kardec, que há obsidiados. Nós temos as matrizes da obsessão. Somos nós que temos esses tomadas, como disse o Família Miranda, e eles têm um plug. As tomadas são as nossas imperfeições, que gera ali as manifestações da depressão. Então, nós temos, seja por tendências, por tentações, seja por equívocos que praticamos, magoamos alguém, ferimos alguém. Se a pessoa nos perdoa, muito bem, nós ficamos com débito, mas não vamos gerar uma animosidade. Mas se a pessoa não perdoa, eu vejo até nos relacionamentos amorosos. Eu traio ela, mas ela não sabe. Mas quando desencarnar, vai saber. E não vai te perdoar. Eu quero ver como é que vai ficar. Porque se tivesse evolução moral para perdoar, saberia que perdoaria. Mas você mesmo sabe que não vai perdoar. E vai querer se vingar. E eu quero ver como é que vai ser você se engalfinhando lá. Então, quanta coisa a gente gera, as agressões, porque quase sempre essas vinganças obsessivas é de amores que foram magoados. Não é de ódio gratuito, é de um amor ferido que se tornou ódio. Diz, aliás, o Espírito Emmanuel, o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, nós temos isso. É efeito no causa. E às vezes, o espírito, para ter mais acesso na mente do paciente, por exemplo, começa com a depressão, ele tem a tendência à depressão, então vai, estimula a crise, o desespero, mas ele pode também estimular determinados vícios para ter mais domínio sobre a mente do encarnado. Porque se o encarnado é depressivo, mas está se trabalhando, está se melhorando, está no caminho certo. Está se melhorando, está se trabalhando, está evoluindo, mas o obsessor começa a estimular vícios que ele tem. Então o depressivo recorre ao álcool, recorre a drogas, para tentar amortizar a própria consciência, ao sexo desequilibrado como mecanismo de fuga, e o obsessor, através do vampirismo, dominam mais para levá-lo mais tarde a uma frustração e mais adiante uma ressaca moral para depois o suicídio. Então, o que fazer? A oração é o primeiro recurso. Quem é de nós que não pode orar? Todos nós podemos. Todos nós podemos chamar por Deus, mas não nos chamamos. Falou, que diabo! Mas vai chamar o colega, chama o chefe. Então orar é a primeira opção. Depois de Allan Kardec, a paciência. Os espíritos inferiores e obsessores podem ter todo tipo de característica, mas são muito precipitados, são impacientes. E quando não conseguem, revoltam, se rebelam e
desistem dos seus atos. A paciência, a perseverança no bem, a transformação moral para melhor, que vamos falar no próximo módulo. Mas por fim, é necessário dizer a desobsessão. É uma terapêutica espírita. A desobsessão não apenas na reunião mediúnica, aqui estamos em desobsessão, porque aqueles que não estão dormindo estão sintonizando uma faixa positiva. Aqueles que estão dormindo, louvado seja Deus. Que Deus os tenha. Mas aqueles que ainda estão prestando atenção, sintonizando uma faixa, estão saindo de uma faixa negativa, porque a mensagem da doutrina é edificante. Então sai uma faixa. Quem de nós não tem episódios obsessivos? É só acordarmos de mau humor, sintonizando uma faixa. Saímos do mau humor, saímos da faixa. Todos nós temos episódios, o que não quer dizer que somos obsidiados, porque é uma influência constante. Então a reunião mediúnica, os médicos que participam, na qual o paciente não deve participar da sessão mediúnica, digam àqueles que quiserem, serão sempre sem autoridade. Que a autoridade é Allan Kardec. E Allan Kardec recomendava reuniões mediúnicas de pessoas saudáveis, que se conheçam, que conheçam a doutrina espírita, que se estimem. E que, ademais, se eu sou o paciente que estou obsidiado, o fato de eu participar da sessão não quer dizer que meu obsessor vai se comunicar, porque não sou eu que programa a sessão mediúnica, são os mentores que escolhem os espíritos que vão se comunicar e que já estão em condição de se manifestar. Então estamos aqui, uma sessão mediúnica ocorrendo agora ou depois, a nossa entidade espiritual, se é que somos obsidiados, são levadas, as entidades, se comunicam lá, não ficamos sabendo, ficamos bons, nos sentimos melhor, a caridade anônima, porque também o médico não sabe quem é, de maneira geral, com algumas exceções, não sabe quem é que está sendo atendido, nós ficamos bom, o médico atende, o doutrinador dialoga, fala que ninguém foge à consciência, que não vale a pena ele continuar no mal, etc. E a pessoa fica ótima. Aliás, do começo do século XX até agora, muitos sanatórios espíritas criados diminuíram em 70% a presença de internamentos, 70% de alta. O governo do Brasil, se não me engano, na época de Getúlio Vargas, chegou a acionar alguns sanatórios espíritas em que alguns casos de loucura não tinham melhora nos tratamentos medicamentosos convencionais. Então, fazendo-se a terapia também espírita, porque não era um caso de loucura apenas, ou melhor, eram exclusivamente obsessivos. E aí, recebendo a terapêutica, nós vemos ali a melhora, etc. O que fazer? O obsidiado, é necessário que ele também faça a parte dele. Eu vejo pessoas dizendo, meu filho está com obsessão, etc. O que é que eu faço? Eu posso orar por ele? Pode, ajuda, mas ele também tem que orar por ele. Eu posso fazer um tratamento espiritual por ele? Vai ajudar. Mas se ele não fizer a parte dele, não vai adiantar nada. Ah, o que é que eu faço? Pois olha, se ele tem gripe, é a senhora que vai tomar o remédio dele? Não, é ele que toma. Pois é, porque a gripe é dele, não é? Pois é, a obsessão também é dele. Porque a gente quer coisas miraculosas. Não! Ah, ele não quer, então deixa ele obsidiado um pouco tempo mais. Até ele sentir a necessidade de buscar a renovação. Ninguém pode fazer, porque tem uma parte que é do outro. Que é a tarefa do outro, senão estamos enganando as pessoas. Até nas palestras, às vezes as pessoas, depois da palestra, dizem, eu quero comentar uma coisa. Às vezes não é nem pedir orientação, é apenas falar. Eu digo, mas, aí passa 10, 20, 30 minutos, aí a pessoa me abraça, Deus me abençoe, muito obrigado. Eu não falei nada. Mas é que a gente tem necessidade muito de ser ouvido, é natural, é um tipo de estresse. E às vezes a pessoa, na verdade, quer que a gente concorde com a forma que ela está se conduzindo. Em alguns momentos, quando eu percebo que a pessoa está querendo me convencer do processo dela, você veio pedir orientação ou veio me dar uma lição? Aí a pessoa tem um choque, diz, pois é, porque você me pediu, agora me permita falar, me permita orientar. Talvez não seja a melhor orientação, mas é a orientação que eu dou. Você não me pediu, eu dou a orientação, depois você busca o que você quiser. E aí a gente dá a orientação, a gente fala. Mas a pessoa não queria orientação. Ou queria dizer, olha, meu problema de saúde eu tenho, mas já foi tudo que é médico são dois. Tudo que é médico, ninguém sabe o que eu tenho, ninguém diagnosticou nada. O que é que você acha? A pessoa quer que eu diga que é obsessão. Então é muito cuidadoso. Mas às vezes eu digo, olha, é obsessão, mas a culpa é sua. Porque a pessoa quer, obsessão não é culpa dos espíritos, não é culpa sua. Porque se deixou obsidiar. E o que é que eu faço? Mude para melhor. Não tem como você fazer alguma coisa, não? Tem, eu estou fazendo, estou orientando você a mudar para melhor. É você que precisa mudar, você que precisa mudar. Porque a pessoa quer, não, tira aqui. Não é a televisão que tira da tomada. É uma criatura humana que você que atraiu. Então agora é você que precisa. Porque eu vou tirar ele e vou botar onde? Então é algo que nós precisamos também meditar. Para concluir, me permitam citar uma experiência pessoal que já citamos em várias situações. Várias palestras já citamos isso, mas não tivemos a oportunidade de sentar nessa casa. Em criança, tinha pesadelos terríveis que hoje eu considero obsessivos.
Não me lembro de absolutamente nada, parecendo que um apagão aconteceu em minha memória até mais ou menos os 15, 16 anos. Não me lembro de absolutamente nada. Mas me lembro de relatos de minha mãe, que nem espírita era, de coisas que eu falava. Por exemplo, eu dizia a ela que personagens apareciam para mim no meu quarto, no prédio, no edifício onde morávamos, me pedindo para me jogar da janela, que eles iam me segurar. Essa fase da criança, 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, que idealiza o super-herói, o Superman que voa, e as personagens diziam isso para mim. Eu não me lembro de absolutamente nada, ela que fala. Mas ela ficava apavorada, tentava às vezes me acalmar, me acompanhar durante o sono, mas eu tinha pesadelos terríveis. Acordava em várias oportunidades durante a noite, ela me dizia. E isso se passa, mais tarde também na adolescência, quando me adentrei na doutrina espírita, eu comecei a compreender algumas coisas. E algumas circunstâncias me levaram a concluir que havia um fator espiritual que também me acompanhava por questões de perturbação de existências anteriores. Por quê? Incidentes os mais variados. Quando eu comecei a fazer palestra, por exemplo, havia incidentes tão interessantes que às vezes me chocavam. Há uma casa aqui conhecida, o Centro Espírita André Luiz, no centro da cidade. À época, 16, 17 anos, já fazia palestra. Saltando ali na Estação da Lapa e subindo as escadarias, quando eu chegava ali próximo ao Colégio Central, às vezes uma senhora que mendiga, que dormia num ponto de ônibus, eu passava por ela, ela acordava e saía para cima de mim para me agredir. Olha que maravilha, eu fazer palestra com aquele clima maravilhoso emocional. Certa vez eu desci do ônibus, ela já estava no ponto, quando eu desci ela disse, já veio o infame! Eu tive a vontade de também dizer umas coisas assim, bem carinhosas para ela, bem cristãs, porque veio a tentação, mas até palestra nessa hora ajudou, porque me veio, eu disse, meu Deus, como é que eu vou me colocar depois na tribuna para falar, depois de dizer umas coisas sonoras para essa idosa? Então vejo que até a palestra ajudou nessa hora, que a vontade veio. Então, naturalmente era a tentação e veio. E outras coisas, em 2002, no mês que Chico Xavier desencarnou, estando em Pernambuco, em várias cidades, inclusive na cidade de Arco Verde, acompanhado por alguns amigos, inclusive um amigo muito querido e outros, em uma sessão, depois de uma palestra que eu fiz no Centro Espírita Missionários da Luz, na região do Pina, em Recife, as pessoas sentaram para fazer o evangelho no lar antes de dormir, nós comentávamos, etc. E um dos amigos presentes se levantou e começou a dizer um monte de desaforo. Os olhos injetados só para cima de mim, havia uma espécie de escada como essa, eu estava próximo dele para me jogar. Eu levantei, fui saindo da escada, e ele, botando o dedo, acho que pode botar o dedo na cara, né? Botando o dedo, e eu fui, até que eu segurei ele, dei uma sacudida de suando. Ele despertou daquela hebetação e começou a chorar. Diz, eu estou com a raiva de você desde quando chegamos a essa cidade. E assim foi, daqui para lá, etc. E foi acontecendo incidentes que eu não supunha. Mais adiante, fazendo parte já de sessão mediúnica, por volta do ano de 2005, no centro, no subúrbio da cidade, em uma sessão mediúnica, um médium presente que não sabia de nada, porque na época, até recentemente, eu nunca havia contado essa história, nem publicamente, nem para ninguém. Essas histórias, esses incidentes. O Espírito se manifestou através do médium, e ele não sabia nada, olhou para mim, em uma sessão mediúnica, e disse, você se lembra, no dia X de julho de 2002, na cidade de Recife? Fui eu que estava lá. Você se lembra do caso Y, do caso X, e começou, você se lembra daquela senhora, aquela idosa, e começou a citar coisas. Eu fiquei arretado. A autenticidade do fenômeno, porque o médico não podia saber aquilo, não tinha como saber. E o Espírito falando, eu lhe acompanho desde o século X, e falou de uma experiência anterior, na qual eu deveria ter prejudicado ele, segundo os conceitos da igreja, da religião da época. Você me prejudicou muito, me fez muito mal, etc. Segundo ele, eu tive um débito para com ele. E depois de quase 500 anos, ele me encontrava agora no corpo físico. E disse, eu vou preparar a sua retirada do corpo para que você venha para cá, etc. Eu já tinha um conhecimento doutrinário, embora eu estava muito emocionado, porque era a autenticidade do fenômeno, eu estava ainda inexperiente na prática mediúnica, eu pedi licença ao dirigente e comecei a falar. Eu disse, muito bem, mas você sabe que se você causar esse tipo de perturbação, eu vou por aí muito bem, meu amigo, que eu vou vítima, eu fiz o mal a você, você era vítima, você se revoltou e está fazendo a mesma coisa, se eu for vítima da situação, eu resgato meu compromisso e você não vai ter acesso a mim.
Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe que você tem acesso a mim? Você ainda me provoca e me causa perturbação? Porque isso tem permissão do alto. Eu me lembrei de Jesus que falou a Pilatos: o seu poder. Pilatos diz: eu tenho poder sobre a sua vida. E Jesus: você tem poder sobre mim, porque foi concedido pelo Pai que está nos céus. Eu disse: foi concedido. Sabe por quê? Porque eu sou igual ou pior do que você. No momento que eu der uma melhorada e a estender, você não vai ter acesso, você vai ficar sozinho. E a solidão vai ser a primeira experiência sua para reparar. Você quer fazer justiça com as próprias mãos. Daquela personalidade, aquela personalidade que eu fui já não existe mais. Já caminhamos muito, já voltei à terra. E você ficou preso naquele período. É claro que eu não imagino o quanto você deve ter sido magoado, etc. Mas você não pensou no bem, nos amores, nos afetos que você tem, nos seres queridos. Apenas uma perseguição na vingança. Quanto tempo você perdeu? Essa eu lhe falei. E ele disse: nem me comove. Eu vou conseguir um instrumento material, um encarnado, para retirar você do corpo físico. Ele disse: se isso acontecer, é porque foi permitido. E aquilo é o melhor para o meu progresso espiritual. Mas lembre-se, você vai ser motivo de escândalo. Aí daquele que cometeu escândalo, mas aquele que é vítima de escândalo vai bem. E você não vai ter acesso a mim. Pense bem, etc. E comecei a tentar sensibilizar. Ele voltou outras vezes, etc. E mais adiante ele disse: eu ainda não suporto sua cara, mas vou começar a lhe acompanhar. Vou lhe dar uma trégua. Depois de quase 10 anos de palestra, ou de tentativa de fazer alguma coisa, muito profícua, é claro, e ele nos acompanha. Talvez esteja até aqui presente agora. De vez em quando nos acompanha para nos dizer que a desobsessão é um processo também de mudança moral, de mudança de comportamento para melhor, para que nós nos sensibilizemos essa nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, porque essa nuvem de testemunhas não acredita na nossa mudança. Ele nos olha e diz: é o mesmo daquele do passado. E temos que demonstrar pelos atos que somos pessoas diferentes. Vamos dar o nosso intervalo, passamos um pouco de tempo, mas vamos compensar e voltamos logo mais.